Fala galera do canal, como é que vocês? Sejam muito bem-vindos. Estamos hoje para falar aí sobre regra de 3 simples, ok? Regra de 3 que nada mais é do que um processo matemático aí para a gente poder estar conseguindo resolver problemas que envolvam duas ou mais grandezas, ok? Então a gente vai ter dois exemplos aí para vocês conseguirem visualizar como é que funciona, beleza? Bom, vamos ler o enunciado aí desse primeiro problema. Para fazer o bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos, com a quantidade de chocolate que necessitaremos. Tá beleza? Então, nesse problema aqui, uma pessoa fez um bolo, né? E quando você faz um bolo, de acordo com esse problema, você utiliza aí 300 gramas, tá ok? E, no entanto, ela quer fazer 5 bolos. Okay? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é descobrir qual que é as duas grandezas que tem nesse problema aqui, beleza? Bom, nós temos aqui o bolo, ok? Que é uma grandeza, e as gramas desse bolo, ok? Então, para um bolo, 300 gramas, para 5 bolos, quantas gramas, ok? Qual a quantidade que a gente vai necessitar aí, beleza? Bom, então a gente vai ter aqui o bolo, ok? Beleza? E a gente vai ter também as gramas, tá? Então, para um bolo, a gente tem aí 300 gramas. Para 5 bolos, quantas gramas que a gente vai necessitar, ok? Então, depois que você viu quais que são as grandezas e colocou aí em duas colunas, né? Primeira coluna aqui, segunda coluna aqui, né? Coluna do bolo, coluna da grama. Você precisa saber se esse problema aqui de regra de 3 simples, ele é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá? Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer o seguinte, você vai analisar essa tabelinha aqui, essa coluna aqui e essa coluna aqui. Bom, vamos lá, ó. Eu tenho um bolo, depois eu quero fazer 5 bolos, né? Então eu estou aumentando para baixo, né? Então vou fazer uma seta aqui para baixo, beleza? E aqui, repara comigo, né? Aqui tem 300 gramas e aqui, obviamente, vai ter mais gramas. Por quê? Porque eu estou comparando aqui, ó, com um bolo 300 gramas. 5 bolos vai dar mais gramas. Então, essa seta também é para baixo. Então, se as duas setas tiverem ou as duas para cima ou as duas para baixo, a gente diz que é diretamente proporcional, ok? Se elas tivessem uma para baixo, uma para cima, tá? Ou vice-versa, né? A gente diria que ela é inversamente. Mas conforme as duas estão indicando para baixo, a gente vai dizer que elas são diretamente proporcionais, ok? Então você viu que ela é diretamente proporcional, basta você fazer o quê? Você multiplicar em x, ok? Então você vai pegar 1, vai multiplicar com x, 1 vezes x, e vai pegar o 5 igual 5 vezes quem? 300. Tá beleza? Então você vai ter 1 vezes x é o próprio x, né? E 5 vezes 300, 1.500. 1.500 o quê? Gramas. Ou a gente pode dizer 1,5 quilogramas. Ok? Então a gente teve um problema aí, onde a gente queria descobrir qual a quantidade que iria precisar, tá ok? A gente está trabalhando com gramas, por quê? Porque foi dado que um bolo utilizaria 300 gramas, tá? Então a gente continua utilizando gramas. E para poder descobrir quanto que 5 bolos daria em gramas. Deu, no caso, 1.500 gramas ou 1,5 kg. A gente viu que era diretamente proporcional, então basta você multiplicar em x aqui, pegar o primeiro elemento dessa coluna com o segundo elemento dessa coluna. E aqui o segundo elemento dessa coluna multiplicado com o primeiro elemento dessa coluna. Você coloca um esquemazinho aqui, vai ficar 1 vezes x
sempre iguala, quer dizer, igual a quem? 5 vezes 300. No caso aqui, já ficou direto, né? Porque aqui era só o x mesmo, e ficou 5 vezes 300, 1.500 gramas, ok? Agora a gente vai ver quando é que ele dá inversamente proporcional. Aqui deu diretamente, você multiplica em x. Agora a gente vai ver como é que funciona com ele inversamente proporcional, ok? Então vamos passar para um outro. Bom, nesse segundo exemplo, nós vamos ter aí o seguinte. Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Bom, nós temos duas grandezas aí. Nós temos o tempo, ok? 3 horas, e a velocidade, que no caso aqui foi 80 e depois passou para 120. Beleza? Bom, nós temos o tempo e a velocidade, ok? Que ela utilizou aqui. Bom, quando ela fez esse percurso em 3 horas, ok? Ela utilizou aí uma velocidade de 80 km por hora. Beleza? Bom, quanto tempo seria necessário para ela realizar o mesmo percurso, ok? Só que numa velocidade de 120 km. Então a velocidade aqui agora 120. E qual que é o tempo que vai demorar? Eu não sei qual que é o tempo que vai demorar. Ele só me falou que ela fez aí novamente esse percurso numa velocidade de 120. Tá ok? Bom, vamos analisar aqui agora para ver se ele é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Analiso sempre primeiro a coluna que tiver os dois elementos, ok? Então vamos analisar aqui a velocidade. Bom, repara, aqui eu estou a 80 km, aqui eu estou a 120. Então, a seta é para baixo, porque está aumentando para baixo, né? Agora pensa comigo aqui um pouquinho. Se eu demorei 3 horas a 80 km, se eu botar 120, quer dizer, o mesmo trajeto, obviamente eu vou demorar menos tempo. Então esse valor que vai dar aqui de x, ele vai ter que ser menor do que esse outro aqui, que é o 3 horas, né? Então, aqui a seta é para cima, porque o x vai ser menor e o 3 é maior. Então, está crescendo para cima. Repara que agora as setas elas não ficaram indicadas para o mesmo local. Essa daqui está subindo e essa daqui está descendo, né? Quanto maior a minha velocidade para percorrer no mesmo trajeto, menor vai ser o tempo que eu vou gastar, né? Claramente isso. Então, isso quer dizer que esse problema ele é inversamente proporcional por causa disso. Ó. As setinhas estão indicadas em direções diferentes, ok? Então, se é inversamente proporcional, agora eu vou ter que multiplicar da seguinte forma. Em vez de cruzar os elementos, eu multiplico eles um de frente para o outro. Pego aqui o 3 e multiplico com 80, pego o x e multiplico com 120. Okay? Por isso que é preciso saber se ele é diretamente ou inversamente proporcional, para saber como que eu vou multiplicar ele. Se eu vou multiplicar aqui ele em x ou de forma reta aqui. Ok? Vamos lá. 3 vezes 80, a gente vai ter 240. Ok? Igual a quem? A 120x. Tá ok? Eu já botei direto, 3 vezes 80, 240. Beleza. Que eu vou passar o x para cá, tá? Então vai ficar 120x é igual a 240. X é igual a 240 dividido para 120. Beleza? Então, o x aqui, ele vai ser igual, subir um pouquinho aqui, x vai ser igual a 2. Tá beleza? Porque se eu pegar 240 e dividir para 120, né? 120 é metade de 240. Então, x aqui foi igual a 2. Beleza? Então,
sempre que você tiver um problema aí de regra de 3, basta você fazer o quê? Basta você ler ele, ver quais são as grandezas, ok? Colocar. Sempre vai ter 3 elementos e vai ter um sobrando, ok? Aí você vê se ele é diretamente ou se ele é inversamente proporcional, sempre analisando isso. Faz a setinha, vê. Se as setinhas ficaram indicadas na mesma direção, ele é diretamente proporcional. Se é diretamente, a gente multiplica aí em x. Se ele for inversamente, a gente multiplica aí com 2 linhazinhas retas, tá ok? Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Vou fazer mais um videozinho aí para a próxima semana com exercícios, só falando sobre exercícios, para a gente fixar mais essa ideia. Então já se inscreva no canal, já deixa aquele like esperto para você estar recebendo aí os vídeos. Ativa o sininho, ok? E até a próxima, galera. Forte abraço, valeu!